Bom dia, pessoal. Luiz Megali, Carla Bigato, Sheila Magalhães. Olha aí. Oi! Como vai você? Vai bem? Tô melhorando. A voz, o cabelo continua o mesmo, mas a voz conta a diferença. Tô melhorando. Obrigada, viu? Voz Você se impecável. comportou nesse período, né? Me comportei muito. A Carla Sei. Bigato me mantém no eixo, É né? assim mesmo. Eu tento tirar, mas não Olha aqui, consigo. pessoal. Vamos contar essa história, que não é uma história bonita, a do Renda Brasil, do Lenda Brasil. É uma história que a gente poderia categorizar na casinha da farsa, né? A história de ontem é uma farsa perfeita. O presidente da República acordou, palavras dele mesmo, surpreendido por manchetes em todos os jornais. Parecia, alguém que chegasse de longe, que o assunto causador do espanto de Bolsonaro era relativo, sei lá, ao governo da China e não ao governo brasileiro que é comandado por ele. O presidente usa muito esse artifício de ser uma espécie, às vezes, de ombudsman do próprio governo, né? Para quem não sabe, ombudsman, para resumir aqui ao nosso ouvinte, é o crítico interno de um jornal, né? É como se o presidente fosse o ombudsman do seu governo, como se o governo não fosse responsabilidade dele. Ocorre que as manchetes, essas de que o presidente reclamou, não foram inventadas pelos jornalistas, mas plantadas por membros do governo Bolsonaro. Vou repetir aqui. Ninguém inventou aquelas manchetes de que o presidente reclamou. Alguém do governo Bolsonaro plantou, influentemente, com muita técnica, vendeu, apregoou esses conteúdos nos jornais. E o que diziam, né, as manchetes? Que o governo avaliava a hipótese de financiar o programa Renda Brasil por meio do congelamento de aposentadorias. E aí é preciso registrar que o vazador dessa hipótese nada mais fez do que recorrer a uma prática usual do próprio presidente da República, que é soltar balões de ensaio, testar reações, testar mercado, ver como o ambiente político reage, ver como o parlamento reage, ver como a imprensa reage. Só que a reação do presidente da República, que costuma usar esse expediente contra os outros, a reação do presidente da República, quando contra si, não foi boa. Como ele já tinha, a bem da verdade, advertido que não aceitaria tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, aliás, com absoluta razão, ele se referiu isso, usou essa expressão há cerca de 10 dias, quando se aventou financiar o Renda Brasil por meio da supressão do abono salarial. E o presidente reagiu bem, com tato político, e reagiu bem, corretamente. Como isso se repetiu agora, na forma de uma especulação sobre congelamento de aposentadorias, ele ficou muito bravo. E aí gravou aquele vídeo. O ânimo daquele vídeo é a ira. E descontou na imprensa, o que também é padrão. Né? Descontou na imprensa, responsabilizou a imprensa. E com isso alimentou, prática também sua, o que eu chamo de zap profundo. Né? Os bolsonaristas influentes todos, a partir do apito do presidente, atacaram a imprensa. O filho do presidente atacou a imprensa, os deputados bolsonaristas atacaram a imprensa, mas não sem que o recado verdadeiro daquele vídeo do presidente chegasse a quem de interesse, a quem tinha de chegar. E o destinatário desse recado não era a imprensa, eu repito. O presidente da República sabe, Bolsonaro sabe, que a origem do vazamento especulativo sobre congelamento de aposentadorias para financiar o Renda Brasil tem origem no Ministério da Economia. Aquele recado foi para o Ministério da Economia, foi para Paulo Guedes. Porque o presidente também sabe que Paulo Guedes, que é Minion, Paulo Guedes é Minion maior, Minion apaixonado. O presidente sabe que o Guedes tentava se colocar no jogo político que é para financiar a reeleição de Jair Bolsonaro, como sendo o pai do Renda Brasil, que Guedes centralizava. Né? O presidente sabe disso. Então, mandou o recado. Vejam que não foi à toa. Não tem mais Renda Brasil. É um tipo de cartão vermelho. Em política, nós sabemos, cartão vermelho nem sempre é o cartão vermelho. Nem sempre é expulsão, nem sempre é saia daqui. Há várias formas de se dar cartão vermelho em atividade política. Tirou, portanto,
o programa Renda Brasil, ou o que virá a ser o programa Renda Brasil, de Paulo Guedes. Paulo Guedes está fora. Esse foi o recado daquele vídeo de ontem. E é informativo notar, para quem viu o vídeo, quem puder ver, veja de novo, que tratando desse assunto, o presidente se refere a seu governo, o governo dele, Bolsonaro, como uma coisa à parte. Como se a equipe econômica não fizesse parte desse governo. O presidente no vídeo cria uma oposição, fala do meu governo, pode ser que alguém da equipe econômica, de novo, como se ele estivesse criticando algo alheio a seu governo. Tem método nisso aí. Bolsonaro, de novo, insisto no recado, rebaixou, foi isso que aconteceu, ainda mais a existência política do Ministério da Economia. O Ministério da Economia, já desde algum tempo, mas ontem muito explicitamente, não tem mais existência política. E um ministério daquele tamanho, com o poder que tem, com o controle que tem, inchado como é, sem existência política, é um ministério que vegeta, que joga pra galera, é um ministério vitrine. Aliás, quem fica, não precisa nem de VAR, hein? Não precisa nem de VAR para verificar, para checar que tá dado, esse governo não tem como agenda austeridade fiscal. Nunca teve. Durante algum tempo se enganou. Se poderia consultar o VAR, tirar dúvida. Agora não há mais dúvida. De modo que quem fica se presta ao papel de servir de fachada liberal para um programa populista autoritário, que é o de Jair Bolsonaro. Recado dado para Guedes. Guedes, fora do jogo político, já vinha sendo afastado nos últimos dias, quase comemorava, né? O Guedes se reinventa, impressionante a flexibilidade da sua cervical político-liberal, já vinha sendo afastado, tirado do contato com o parlamento e achando aquilo bom, dizendo que aquilo era bom, na verdade não é, e ele sabe que não é, está sendo esvaziado politicamente. Dado o recado, Guedes ainda mais esvaziado, tirado dele o Renda Brasil, eu não me surpreenderei se esse programa Renda Brasil ressurgir em breve com outro nome e sob nova gestão, em outro ministério. Não me surpreenderei, por exemplo, se esse programa renascer sob controle, gestão, organização, formulação de Onyx Lorenzoni no Ministério da Cidadania. Porque a absorção do Bolsa Família por esse novo programa tem muito menos a ver com o fim da marca Bolsa Família, que é ligada ao lulopetismo, do que com a perenização do auxílio emergencial. Esse é o ponto aqui, perenizar o auxílio emergencial, que é associado ao bolsonarismo e deu, sobretudo no Nordeste, muitos dividendos político-eleitorais em termos de popularidade para Jair Bolsonaro. Não é algo que se descarte assim, né? O presidente não vai abrir mão disso. O auxílio emergencial acaba. É preciso perenizá-lo, ainda mais para alguém como Bolsonaro que está em campanha. Então eu desconfio que o Renda Brasil, talvez com outro nome, volte em breve com outro dono, com outro senhor ou formulador, porque o senhor é Jair Bolsonaro. Agora, é isso, pessoal. Quanto a Paulo Guedes, eu usei mais cedo uma figura visual aqui de que de Posto Ipiranga, ele hoje é um bonecão de posto, que fica lá ao sabor do vento, chacoalhando os braços, uma espécie de cheerleader do que já foi o Posto Ipiranga e do que é hoje o governo Bolsonaro, sem uma função delimitada, sim, porque com ou sem bonecão, você consegue abastecer, então não tem grande utilidade, mas está lá enfeitando e deixando mais, digamos, aprazível o local. Virou, Megali, um símbolo daquilo de que eu falo há tanto tempo. Virou um símbolo da impossibilidade, se Paulo Guedes fosse competente para apresentar projetos, né? Essa é outra história. Virou um símbolo da impossibilidade de um programa reformista que depende de estabilidade, servir a um governo reacionário como o de Jair Bolsonaro. As coisas não casam, nunca casaram. Eu sempre apontei aqui, nunca foi tão claro. A pandemia fez isso ficar mais claro. Monumento ao liberalismo impossível. E se precisar de sugestão para nome para o novo programa, ainda mais se for sob a gestão Onyx Lorenzoni, a gente já tem algumas sugestões, viu, Andreasa? Depois a gente passa no grupo. A gente passa no grupo. Não pode abrir, tá bom. Melhor não. A música tá no ar, Andreasa. A música é Melhor Pra Nós Dois. É um samba do Arlindo Cruz, gravado pelo Arlindo Cruz no Grupo Fundo de Quintal, uma música maravilhosa e que eu sugiro que o nosso ouvinte ouça, imaginando Paulo Guedes cantando para Jair Bolsonaro. Tchau, pessoal. Um beijo. Beijo. Foi muito melhor para mim, mas ter você dentro